Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares aos episódios para o Instagram e todos os relatórios aqui do Research da área macro ficam disponíveis no nosso canal do Telegram. Então, reforço sempre esse convite. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que a audiência já havia pedido que a gente produzisse algum conteúdo, que é criptomoedas. Muito provavelmente quando esse episódio sair, o Bitcoin já vai ter batido a marca de $100 mil. E a ideia aqui desse episódio é falar um pouquinho sobre o cenário para cripto, falar um pouquinho dos avanços institucionais e regulatórios. A gente vai falar também sobre o mercado de tokenização de ativos, vamos falar sobre o case Brasil aqui com o Drex e vários outros assuntos relacionados ao tema. E para ajudar a gente com essa discussão, a gente conta com a presença do Guto Antunes, que é Head da área de Digital Assets aqui do Itaú. Guto, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal aí do Itaú Views. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Ativos digitais, Bitcoin, Ether. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco nesse momento de mercado. Bacana, e acho que vai ser a primeira de muitas participações, considerando a relevância e o tamanho que esse mercado vem chegando aqui, né? E acho que antes de a gente começar com os principais tópicos que eu citei na abertura, acho que seria legal dar um passo atrás e entender um pouco como está estruturada essa área de digital assets, enfim, que produtos e serviços o banco oferece, como é que funciona, esse portfólio do banco para ativos digitais. Bacana, Marcelo. Bom, Digital Assets é um projeto que o Itaú começou há aproximadamente 3 anos, né? Hoje a gente tem uma equipe, uma turma, como a gente chama aqui, de aproximadamente 70 pessoas trabalhando no projeto em uma estrutura cross. Então você tem a turma de tecnologia, a turma de produtos, negócios, jurídico, marketing, todo mundo nesse grupo de pessoas, né, que são apaixonados pelo tema e que desde então a gente vem desenvolvendo aqui frentes estratégicas que acompanharam a evolução do mercado. Hoje quais são? E é tudo muito dinâmico aqui, tá, Marcelo? Porque assim como o mercado digital, preço, etc., que a gente vai falar aqui, acontece de forma rápida, né, e dinâmica ao longo do tempo, Digital Assets também tem uma estratégia que acompanha esses movimentos de mercado. Hoje a gente tem 4 grandes frentes, tá? A primeira delas é a distribuição, em que você consegue já comprar Bitcoin e Ether através da nossa plataforma Ion. A gente vai falar um pouquinho mais disso. A outra é a custódia de ativos digitais. Então o Itaú foi o primeiro banco tradicional que decidiu por construir a sua própria custódia, né? Por quê? Porque a gente sempre entendeu que segurança e confiabilidade é algo que se nos terceiriza. Então foi o primeiro projeto que a gente investiu aqui de forma tempestiva para dar essa segurança para os nossos clientes. Tokenização, que é a terceira frente aqui, é algo que a gente olha com muito carinho, sabe que é o futuro do mercado, mas existem algumas questões de ritos, seja de emissão, de distribuição, que ainda estão em evolução e que a gente espera nos próximos 3 anos que estejam consolidadas. E a última, que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui também, né, que a gente gosta bastante de conversar, é o projeto do Drex, junto ao Banco Central, que a primeira moeda, o CBDC, na Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central, desenvolvida, né, junto com os bancos, em que a gente está bem avançado aí em relação a outros países na questão de desenvolvimento nessa frente. Bacana. Acho que para a gente começar, queria relembrar o rally recente do Bitcoin, né? Acho que muita gente coloca isso exclusivamente na conta da eleição do Donald Trump enfim, fatores políticos justificando essa alta, mas a gente sabe que tem vários outros pontos, assim, acho que estruturais que justificam essa alta do Bitcoin e até nos passam uma projeção de que esse movimento deve seguir adiante. Como é que você colocaria os principais motivos aí que têm justificado essa alta e até onde isso deve chegar? Vamos lá, vou dar um passo atrás, pré-eleição, tudo o que está acontecendo aqui, que é entender um pouco a evolução desse mercado, né?
há 2 anos atrás, antes da gente entrar no bear market, que houve aí durante 22 e 23, não sabia-se muito bem qual criptoativos tinham no mercado, para que eles serviam, quantos eram. Então você entrava numa exchange, você tinha a possibilidade de ter 300, 400 tokens para se expor. E você não sabia categorizar eles, não sabia a função de cada um deles, né? A grande maioria ainda estava em estudo, e qual seria o caso de uso deles, né? Então houve muita confusão no mercado que se juntou aí com a questão do estouro, né, da quebra de alguns desses protocolos, desses tokens ao longo do caminho, que afugentou um pouco o investidor tradicional de entender essa classe de ativos e onde ela poderia se encaixar no seu portfólio. A partir do momento que foi se entendendo, né, a função do Bitcoin, do Ether, e ambos foram categorizados aí como commodities pela CFTC, nos Estados Unidos, começou a ficar mais claro o papel desses criptoativos em relação seja à propriedade digital ou seja na representação como índice que olha todo esse novo mercado, né? Por exemplo, o Bitcoin já é visto como uma propriedade digital hoje. O Ether, que é a moeda da rede Ethereum, ela já é vista também, o criptoativo, como o índice de referência de toda essa tecnologia, de todas essas blockchains que existem, que tem casos de uso reais sendo testados, inclusive no Drex, para serem uma nova infraestrutura, por exemplo, do mercado financeiro. Tá? Então esse foi o primeiro passo para se entender qual era o movimento que a gente teria nos criptoativos. O segundo deles, que já vinha sendo falado, era a questão da institucionalização deles, né? No primeiro momento houve o reconhecimento do Bitcoin e Ether como commodity. A partir do momento que você tem a natureza, você tem o institucional tentando entender a demanda do cliente, se existia demanda para esses tipos de ativo, e houve uma surpresa que sim, né? Aí você teve grandes gestoras começando a oferecer fundos, ETFs, para expor o cliente a esse novo mercado. Tá? Então houve um passo anterior a esse, que culminou em janeiro, quando foi aprovado o primeiro ETF de Bitcoin, e que teve uma demanda acima do esperado nos Estados Unidos principalmente, né? E aí a gente chega a 2 eventos aqui finais. O primeiro é o halving do Bitcoin, que é quando é diminuída ali, cortada pela metade a remuneração dos mineradores, que são os validadores da rede Bitcoin, aqui falando de uma maneira simples, em que existe um movimento histórico que após 6 meses de cada halving existe um choque de oferta e demanda. E por acaso está acontecendo agora, né, 6 meses depois do último halving em junho, em que culminou também com a eleição com um candidato que estava falando, que politizou um pouco a questão de cripto pelas discussões que têm acontecido nos Estados Unidos, né? Então, todos esses catalisadores se juntaram, junto com uma tese mais firme que se tem de entender o ativo, para a gente ver os níveis de preço que tem hoje. Bacana. Agora em dezembro a gente completa 1 ano da liberação de negociação de criptomoedas aqui para clientes Itaú. Se a gente tentasse fazer um balanço desse período, como é que você avaliaria a evolução do comportamento desse investidor, o interesse, como tem sido essa jornada? Sabe o que foi mais bacana, Marcelo? Foi ver o interesse pela educação, né? A gente sempre falou que a nossa solução é do tamanho que o nosso cliente vai pedir ou do que ele espera do Itaú entrando nesse mercado de ativos digitais. E a primeira demanda que teve foi: o que é o Bitcoin? O que é o Ether? Como que eu guardo de forma segura isso, né? E antes da gente ter essa demanda, nós criamos a Digital Assets Education, que foi o primeiro embrião que teve aqui quando chegamos para construir essa área. A primeira estrutura que a gente teve foi: a gente precisa ter uma frente de educação, porque esse mercado carece de conhecimento. Então criamos a Itaú Digital Assets, viemos educando o cliente ao longo desse caminho. Hoje no Ion, que é a nossa plataforma que oferece a distribuição de criptoativos, a gente tem conteúdos constantes explicando volatilidade de mercado, o que são, quais os riscos que estão intrínsecos nesse mercado, né? E essa foi a primeira parte gostosa de ver, né, do nosso cliente querendo aprender, né? O segundo foi a facilidade que a gente criou,
para o cliente. A gente gosta de falar na Digital Assets que os bancos antes tinham uma questão de principalidade que era o atendimento físico, né? Então, eu tinha uma agência que eu ia e encontrava o meu gerente, que sabia que guardava o meu dinheiro num cofre, né? Isso lá nos primórdios. E a nova geração que cresce hoje digitalizada, nos últimos 20 anos, ela mudou essa questão da principalidade. A principalidade hoje é ter uma boa experiência digital, fácil, rápida, intuitiva e segura. Então foi isso que a gente criou dentro da nossa solução para trazer o nosso cliente. E a receptividade foi muito grande por essa questão de poder criar algo simples e rápido para o nosso cliente se expor. Então acredito que esses tenham sido os 2 grandes resultados que a gente teve ao longo do lançamento nesse último ano. Bacana. Falando um pouquinho sobre o amadurecimento desse mercado, talvez, assim, citando um exemplo do que posso chamar aqui de movimentos de institucionalização das criptos, foi a aprovação dos ETFs de Bitcoin, que impulsionaram bastante valorização. Como você vê essa agenda desse amadurecimento e que outros exemplos dessa institucionalização das criptos você poderia citar, assim, para a gente entender um pouco a cronologia e a evolução desse mercado? Olha, eu sou oriundo do mercado tradicional, né? Eu vim de mesa de operação buy side, sell side de tesouraria, e eu vi essa evolução que houve, né, em relação ao comportamento do que era produto para o cliente institucional e do que é produto hoje, né? Hoje, os grandes fundos eles já sabem que existe uma base de clientes que nasce digitalizada e nativa em token, né? Eu gosto de dar um exemplo muito bacana aqui dos meus 2 filhos. Eu tenho a Luísa, de 13 anos, e o Antônio, de 9. E durante a pandemia eu tive um choque com os 2 enquanto a gente estava em lockdown, que houve um evento que eles poderiam descer no prédio, né? Liberaram as crianças para descerem. E quando eu pedi para eles descerem, ambos falaram que não queriam descer porque já estavam brincando com os amigos online, né? E quando eu falei, não, mas vai fisicamente, não, tá legal aqui, a gente está numa sala, né? E, pai, eu me comportei, será que eu posso ganhar de mesada esse token que eu tenho no jogo? Eu falei, mas para quê? Não, porque eu vou comprar uma skin, eu vou comprar uma fantasia digital. Esse foi o primeiro clique que eu tive de que, pô, existe uma base que está crescendo e vai ser o cliente dos bancos que já vê o token como propriedade digital, né? E que tem um escambo, tem um valor entre eles. Quando o institucional começou a perceber esta base, né, que ela age por propriedade digital, por principalidade, como eu falei aqui, e por fatores, por exemplo, como eu quero um produto rápido e que a gente não entra muito naquela questão, né? Talvez a nossa geração, as gerações antigas, elas pensavam muito, deixa eu ver o economics disso, deixa eu entender, a decisão de investimento ela era muito mais lenta. Completamente. Essa geração ela é comportamental. Então, começa a subir um ativo, ela quer entender rápido e tomar decisão. Então, não é racional, né? Por mais que a gente ache o certo ou errado, é uma característica dessa nova geração. E os fundos começaram a perceber este tipo de cliente vindo para o mercado e alguns deles já no mercado. E começaram a lançar tanto fundos quanto os ETFs que a gente citou aqui. Não foi à toa que a demanda teve essa explosão toda, né? Além da volatilidade, porque a volatilidade todo mundo fala, pô, o ETF aconteceu porque o preço do Bitcoin sobe. Ele sobe, mas cai bastante também, né? Ele é bem volátil para os 2 lados. Então acredito que seja muito mais esse fator comportamental que tem trazido um novo cliente para esse mercado. Legal, a gente falou brevemente sobre a questão da custódia, né, o formato que o Itaú decidiu seguir nesse mercado. Acho que crises que aconteceram principalmente lá fora colocaram luz a essa questão, né, enfim, avanços de segregação patrimonial do que é ativo do cliente, o que é ativo das plataformas. Como é que você vê, assim, pensando em mercado, essa agenda de segregação dos ativos e pedir para você falar um pouquinho mais como funciona aqui no Itaú? Bacana. Essa é uma discussão que a gente acha até absurda acontecer, você falar em segregação e ter que discutir segregação, né? Nesse novo mercado, quando tudo começou, pô,
tudo pode, eu consigo transferir de uma carteira para outra, é rápido, é fluido. Mas, pô, se existia muita crítica, né, principalmente aos bancos, de que, pô, o banco tem um processo burocrático, não, a gente consegue fazer algo digital e muito mais rápido. E tinha uma frase que eu comentava já no mundo cripto, que era, se esses processos existem, né, há 100 anos, até hoje, eles existem por um motivo, né? E esse motivo o mercado cripto tem que estudar e trazer, né, ter uma junção dos dois mundos, o digital e o tradicional. Então se falava muito naquele tempo nas finanças descentralizadas, DeFi, finanças centralizadas, bancos de um lado centralizando, o mundo cripto descentralizando. E eu gostava sempre de falar no CeFi, no Hi-Fi, que é o Hybrid Finance, finanças híbridas, que é o melhor dos dois mundos, né? E a segregação, ela vem muito do que nós aprendemos, né, no mundo tradicional, aí no Itaú ao longo de 100 anos, né, que isso não é algo para ser discutido. Posição patrimonial fica de um lado, posição de cliente tem que ficar no outro. E a gente já nasceu com a custódia completamente segregada. Então, enquanto existem no mercado discussões em exchanges, em outros players, pô, será que dá para fazer segregação? Eu faço de um jeito, ainda não é o completo. Isso não tem que discutir. Segregação tem que existir. Aqui no Itaú a gente faz ela desde que a gente lançou o produto de custódia, assim como a gente tem na nossa custódia tradicional. Isso é bacana falar também. Não existe custódia tradicional, é custódia digital. Custódia é custódia, né? Então, os procedimentos de segurança e governança têm que ser os mesmos para ambos os casos. Perfeito. A gente falou bastante do Bitcoin, mas queria puxar um outro tema que é importante nessa agenda, que é a tokenização de ativos, né? Acho que há um potencial enorme de democratização, acesso a funding, algo parecido com o que foi a evolução do mercado de capitais lá atrás. Como você vê o potencial desse mercado e, pensando no presente já, que tipo de ativos estão sendo mais tokenizados, que tipo de dívida, perfil de quem atua nesse mercado? Nesse mercado de tokenização, ele teve um problema inicial, que se tokenizava tudo, né? Então, lançou-se tokenizadora no mundo inteiro, ninguém sabia muito bem por quê e para quê, e você tokenizava, por exemplo, você tokenizava a caneca, aqui distribuía a caneca, né? Um direito digital de uma fração dessa caneca. E aí você perguntava por quê, não sabiam dizer por quê, né? E logicamente, quando você começa a ter esses casos, vem o abuso também, né? Começaram a ter alguns escândalos de gente tokenizando coisa, distribuindo publicamente e depois tendo problemas ao longo do caminho, né? Então a tokenização teve esse primeiro momento, e aí no segundo momento a gente teve uma aproximação do regulador para se responder a esse segundo ponto. O que pode ser tokenizado e como pode ser distribuído, né? E aí a gente entra no mundo tradicional aqui de se falar em uma sigla que se comenta bastante, que é RWA, que é Real World Assets, ativos reais, e é o que a gente olha o benefício da tokenização por poder fracionalizar alguns desses ativos, né? Por exemplo, um caso que a gente vê clássico aqui é de uma debenture, por exemplo, né? Hoje, para um investidor sem ser qualificado e profissional investir em uma debenture é praticamente impossível pelos volumes que você tem hoje. Agora, você poderia tokenizar essa debenture e fracionar essa debenture para uma distribuição futura dentro dos ritos que o regulador permite hoje, né? Dando acesso ao emissor de ter um novo captador, que hoje ele não tem acesso, né? E para quem quer investir nesse tipo de ativo, você conseguir também dar esse acesso, né? Então, tokenização é um novo mercado de acesso, né? Tem alguns projetos muito legais, inclusive, que o banco trabalha em parceria, que a gente olha a tokenização de ações, né? Então, empresas de médio, pequeno porte, que antes não conseguiam entrar no mercado de ações, hoje conseguem emitir através de sandbox junto à CVM, junto ao regulador, ações tokenizadas, né, em volumes menores do que é o rito tradicional, para poder fracionar e ter essa distribuição mais ampla, e você está também entrando dentro de um mercado digitalizado, vamos dizer assim. Então a tokenização a gente vê com olhos, como eu disse aqui no início, a gente vê como um dos principais benefícios para o mercado de investimentos, né, o mercado tradicional,
só que ainda com alguns ritos regulatórios a serem finalizados aí nos próximos 2 anos, junto à CVM e Banco Central, para a gente entender um pouquinho a regra. Boa. Falando em Banco Central, a percepção é que o Banco Central, a atual gestão, é bem engajada nessa pauta, né? Então, queria entender a tua percepção em relação aos avanços regulatórios por aqui, e em especial a agenda do Drex também. Olha, tanto o Banco Central quanto o CVM, eles têm tido uma visão de futuro e de inovação muito aberta. Talvez a gente esteja num dos países mais aptos a conseguir discutir e desenvolver essa agenda junto ao regulador. Tá? A gente percebe hoje que nos projetos que a gente participa como Drex, ele não é um projeto exclusivo dos bancos. Você tem bancos e fintechs trabalhando lado a lado em prol da inovação, né? E o que é mais bacana que a gente conversa com o regulador, isso não é uma questão do banco querer fazer, do regulador querer fazer, é uma questão que a gente tem essa geração digitalizada vindo para o banco, né? Vindo para o mercado e pedindo isso. Tem um ponto que eu gosto de conversar bastante, que é a questão do hábito, que eu volto àquele ponto que eu citei dos meus 2 filhos, né? Hábito muda qualquer produto. A gente tende a olhar produto como primeiro eu crio e aí eu levo para o cliente. A lógica tem que ser inversa. Você tem que entender qual hábito que o cliente está pedindo, como ele está crescendo dentro desse hábito e criar o produto, adaptar a regulação, adaptar tudo que tem ali para poder atender essa nova prática. Senão a tecnologia dá um jeito hoje. A tecnologia realmente disrupta processos que a gente tinha e a gente está numa era de tecnologia que é tudo muito rápido e as coisas acontecem antes até da gente conseguir entender e regular, né? Então é nesse sentido que eu tenho visto os reguladores nos apoiando, né, olhando esse movimento de um novo hábito digital para poder desenvolver novos produtos, serviços e regulações. E tem sido super rápido e positivo aí com o Itaú sendo protagonista nessa agenda também. Bacana. Acho que agora partindo para uma mais difícil aqui, quando a turma do Research aqui, a gente sempre termina com algum call, né, de equities, do setor que a gente está falando, fazendo o disclaimer do quão difícil é tentar projetar o movimento do Bitcoin. Mesmo assim, eu vou te perguntar como você acha que, cara, a principal criptomoeda deve se comportar em 2025, até onde a gente deve chegar, se tem uma perspectiva pensando em movimentos estruturais como o halving de tendência de queda, momentos que deve se intensificar o rally, como é que você projeta essa movimentação? Vamos lá, o primeiro ponto importante aqui, quando se fala de Bitcoin, ativos digitais, é que esse mercado é bem volátil, né? Então o primeiro ponto aqui é estudar, entender o que é cada token, comportamentos passados, como aconteceram, ciclos também, olhar o halving, esses que são ciclos de 4 anos que acontecem para entender um pouco como a gente chegou até aqui, tá? É comum a gente ver agora o Bitcoin batendo 100 mil e falar, putz, só vai subir, só sobe nos últimos tempos. Não é sempre assim. Você tem ao longo desse caminho aí solavancos grandes de 8%, 10% de queda, às vezes, né? Então você tem que estar preparado para esse tipo de movimento no mercado. Quando a gente olha a perspectiva futura, e aí principalmente se falando aqui de Bitcoin, a gente tem que entender a questão da escassez do Bitcoin, tá? Que aí ele se assemelha muito à questão do ouro, a questão de uma propriedade digital e como até o que se fala aqui, hedge de inflação, que a gente comenta, tá? O Bitcoin ele tem uma quantidade limitada, tá? E tudo mais constante, a gente tem cada vez mais gente comprando e segurando. Hoje se você olhar o percentual de holders de Bitcoin, eu acredito que a gente esteja aí na faixa de 30% a 40% de holders no mercado. O que são os holders? Pessoas que compram e guardam isso para 5, 10, 20 anos, né? É um comportamento comum nesse mercado que gera escassez. Você tem agora institucional entrando também e se posicionando, não só através desses instrumentos que a gente comentou, mas através de posições proprietárias. Você tem empresas começando a se preparar para ter Bitcoin, para ter cripto nas suas carteiras, como pulverização, né, de política de investimento ou proteção até contra a inflação. Então tudo isso começa a gerar uma escassez cada vez maior ao longo do tempo.
Se o Bitcoin vai substituir, por exemplo, um ouro, vai ser um ouro digital, que se fala muito, eu não acredito em substituição. Eu acredito bastante em complementariedade. Você vai ter um mercado, sim, para ouro, assim como para Bitcoin, uma nova geração querendo se posicionar e tendo a sua propriedade digital através de algo que é nativo para eles. Tá? Tudo isso tende, né, a nos colocar essa questão. Se você gera cada vez mais escassez, tem uma quantidade limitada, né, o preço do Bitcoin tende a ser inflacionário. E é isso que a gente tem visto desde que o Bitcoin foi criado. Né? A gente tem ao longo de 10 anos aí, pelo menos, uma rentabilidade muito superior aqui a S&P, por exemplo, mesmo com todos esses solavancos. Então a regressão também, quando você olha todo o histórico que teve, é positiva pro ativo. Então as perspectivas continuam ser grandes aí, dado esse comportamento que eu citei aqui. Perfeito. Acho que para fechar, eu queria... Você já deu várias dessas recomendações ao longo das respostas, mas só para a gente tentar agrupá-las, quais seriam as principais orientações para o investidor que vai começar agora nesse mercado de cripto? E acrescentando aqui, o Itaú tem planos de oferecer outras criptomoedas ou mais serviços? Tem alguma coisa assim para curto, médio prazo já também? Ou a expectativa é ficar mais no Bitcoin e Ethereum mesmo por enquanto? Vou começar pela tua última pergunta, que é a mais importante para a gente. A nossa plataforma vai ser do tamanho que o nosso cliente pedir. Então, sim, a gente escuta bastante a questão de quais outros tokens colocar dentro da plataforma, logicamente que é paralelo ao desenvolvimento regulatório. Né? O que for permitido, a gente está finalizando o aspecto infralegal da lei. A gente deve ter algo pronto aí junto ao Banco Central no primeiro semestre de 2025, em que vai ficar muito mais claro, né, do que pode ou não pode ser listado, do que pode ou não pode ser feito. Tá? E a gente acompanha essa evolução para a nossa plataforma ter mais funcionalidades ao longo do tempo. O que a gente pode adiantar é que sim, em 2025 a gente consegue colocar outras funcionalidades dentro do que a gente já tem e a gente expande a nossa solução a partir daí. Então, por exemplo, gráficos, ordens a mercado, a gente está desenvolvendo sim isso para os nossos clientes que têm uma característica mais de trading poderem se expor dessa forma. Tá? Então, isso a gente pensa todo dia, a gente conversa com o cliente todo dia que acessa a plataforma para entender esses movimentos. A gente espera crescer bastante aí ao longo de 25, 26, com mais surpresa aí para os nossos clientes. E fechando com as orientações, quais são os top 3 recomendações aí para o investidor que quer começar ainda nesse final de ano a investir em cripto? Primeiro, educação, não ir por esse movimento, simplesmente ouvir um amigo que falou, olhou que o preço subiu para 100 mil, só sobe, né? Procura acessar os conteúdos que a gente tem aqui no Itaú, entender um pouco os comportamentos do Bitcoin, do Ethereum, quais são os riscos que você tem, como que você pode se expor de forma fracionada, né? Pulverizando um pouco a sua carteira e colocando sim uma parte em ativos digitais, mas que não seja algo que agrida ali a sua posição. Né? E conversando bastante, acompanhando os conteúdos que a gente tem junto ao Ion, os eventos que a Digital Assets participa, aí mercado tem diversos que a gente está com o time de forma pulverizada, educando o cliente. Podem me acessar também, eu adoro conversar com o cliente, adoro falar um pouco sobre o que está acontecendo, o que a gente está fazendo aqui na Digital Assets. Então é isso que a gente espera, né? Poder apoiar aí o nosso cliente para poder entrar nesse mercado de maneira segura e com o mais importante aqui, que é entendendo a tese dos ativos digitais. Bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem a agenda. Espero que seja o primeiro de uma série de episódios aqui sobre o tema, e eu queria, antes de concluir, agradecer a participação do Guto aqui com a gente. Valeu! Obrigado, Marcelo, obrigado, pessoal, tamo junto aí.